Fazer vídeo requer arte, porque se eu colocar assim, ninguém vai ver. Mas se eu colocar assim, opa, aí você vai saber do que eu estou falando. Então, essas tecnologias me dão um baile, mas eu estou ensaiando os novos passos. Muito bem, bom dia, sejam todos acolhidos com um grande e fraterno abraço. Eu estou Maria Regina Stulert e hoje a proposta deste vídeo é falar um pouquinho dos florais. Estou me aventurando nesse caminho e os florais eles são uma prática que eu já tenho há muitos anos que utilizo para o meu benefício. Então, eu estou Maria Regina Stulert, praticante de yoga, parapsicóloga e terapeuta de física, terapeuta de alma, porque o nosso trabalho ele requer uma ação física, mas também uma ação no mundo invisível, né? Então, quando se faz um reiki, quando você trabalha com o reiki, quando você trabalha com uma indução hipnótica, você está trabalhando nesse contexto, né? Nesse mundo invisível que você vai colocando o teu conhecimento e auxiliando as pessoas. E o floral, né, os florais de Bach, que é o que eu conheço, eu sei que tem outras linhas que devem ser tão benéficas quanto, mas que esse foi, no meu entendimento, o primeiro, ou o mais conhecido, né? E assim, o que eu sei, o que eu tenho estudado, é essa capacidade que ele tem de tratar a causa e não a doença. Porque a nossa vida, quando em desequilíbrio ou quando qualquer ação do mundo bate em você e te derruba, as causas que proporcionaram essa queda, às vezes nem é a força da situação que veio, mas a falta de amparo interno que favorece, te dá esse abastecimento, essa sustentação, essa estabilidade. Nós temos uma mudança na nossa medicina hoje. Eu vejo muitos médicos caminhando por uma outra estrada, sem perder esse conhecimento que a escola de medicina traz a respeito do corpo, a respeito de todo esse contexto, né? Não vou entrar muito nessa ideia. Precisa ter isso, porque para a gente saber dos florais, você tem que estudar. Então, não adianta dizer, ó, faz isso, faz aquilo, você tem realmente que estudar. Bom, então eu vejo que a nossa maneira de tratar as coisas é a partir do momento que se está doente. Aí você vai lá e toma um remédio para tratar a doença. Esse é um problema, eu não sei se mundial, mas eu acho que sim. E já está se alargando a questão de tratar as causas desse problema que gera uma doença. E o Dr. Eduard Bach, ele vem com essa proposta de
de não só dar um medicamento para dor, mas e também sentir aquele indivíduo, qual é a sua verdadeira necessidade, qual é a sua queixa que está envolto naquela dor, naquele desequilíbrio, naquela situação. Até esse livrinho ali, que ele é aqui diz que é da editora Pensamento, Dr. Eduardo Bach, que é os remédios florais do doutor, e vem com a ideia vem incluindo embaixo, cura-te a ti mesmo. É uma explicação sobre a causa real e a cura das doenças, né? E esse livrinho, eu não cheguei a lê-lo todo, mas tem uma parte que fala que o Dr. Bach, ele como médico bacteriologista e imunologista, né? Ele trabalhava muito com a saúde pública, né? Mas ao mesmo tempo ele gostava de ouvir as pessoas, então ele se dava ao trabalho de sentar no leito do indivíduo e conversar com ele, porque através da conversa, na verdade, você enxerga ou você pode receber pistas do que está acontecendo. E até ele relata que há uma senhora que vem ao consultório, né, que se apresenta a um relato de que a pessoa tem uma asma, né, e assim, ó, dentro da medicina egípcia, né, a Cristina Cairo fala muito disso, que a asma é alguém que não consegue respirar, né, a pessoa está sempre não conseguindo soltar, porque ela está cheia de preocupação, então ela fica plena, o pulmão está cheio, porque o problema do asmático é que ele não consegue esvaziar os pulmões e ele está sempre puxando, né? E aí então há um relato de que a mulher estava com essa crise de asma porque o filho tinha ido trabalhar longe e ela fazia tempo que não sabia mais dele. E ela estava preocupada, coisa de mãe, né? Que a mãe pensa mais bobagem do que deveria, do que cabe dentro da cabeça, mas enfim. Aí então, que mais tarde ele aconselhou, provavelmente ele deu alguma coisa, e mais tarde ela vem e ela não estava mais com o problema, né? Porque ela disse que o filho conseguiu um trabalho mais perto e que se comunicou com ela. E aí, quem não tem preocupação, quem não tem nesses momentos atuais, né? Quem não tem situações conflitantes dentro de si, o fato de sermos seres humanos e estarmos transitando no novo momento, estarmos transitando neste exato momento agora, eu duvido quem não esteja com uma espécie de medo. E o ser humano, ele tem 4 medos básicos, que é o medo do abandono, né? Ninguém gosta de ser abandonado, o medo da morte, né? Sempre se tem alguma coisa a mais para fazer, né? Então, assim, o medo da morte é uma presença diária. O medo de enfrentar, né? Quem não tem medo de enfrentar? Enfrentamento é algo que assusta as pessoas, né? Uns mais do que os outros, mas ele existe. E o medo das perdas, né? Então esses são os 4 medos básicos que o ser humano tem dentro de si. E a partir dele é como se fosse uma locomotiva que tem um comboio de vagões. E ele vai agregando, né? E vai agregando, e vai agregando, e vai agregando, e aí acaba respaldando na situação de doença, de desequilíbrio, de preocupações e aí vão desencadeando. Vai chegando um momento que a pessoa nem sabe por quê
que ela está com aquele problema. Coisas que vêm com a gente, né? Porque a gente vem com uma sacola de virtudes e uma sacola que ela não é muito esclarecida, que é das nossas vidas passadas, né? Então, coisas para a gente vem resolver, e pelo fato de você adentrar nesse mundo, você acaba tendo uma suave amnésia que acaba deixando você um pouco à deriva, né? Então, voltando ao Dr. Bach, e ele como médico que trabalhava no contexto geral, fazendo esse olhar, né, tendo esse olhar para o outro, né, de uma forma mais profunda, um olhar mais inquiridor, ele era uma pessoa muito intuitiva. E aí ele teve essa intuição de fazer, né, através do que ele via na medicina natural, de permitir não tratar só a doença, mas tratar a causa daquela situação, porque aquela mulher com aquele filho que ela não tinha notícia lhe causava um suspense da respiração, uma causa da qual ela não tinha domínio, porque ela precisava respirar fundo, mas ela só ia respirar fundo quando ela tivesse notícia, quando ela tivesse certeza que o filho estava bem. E quem não tem essas preocupações? Então, ele vai pesquisar alguma coisa para trabalhar isso, né? Para as dores crônicas. E aí ele se inspira também na homeopatia, né? Nos estudos do Dr. Hahnemann, para observar esse trabalho. E aí foi onde que ele se inspirou nessas vacinas em gotas, que são os florais. E aí ele percebia também, né, como ele gostava muito da natureza, uma pessoa muito intuitiva, muito inspirada, que é aquela coisa, tem pessoas que vêm para esta vida para fazer alguma coisa. Alguns vêm para criar um aparelho, desenvolver uma medicina, desenvolver um medicamento, desenvolver uma técnica de alguma coisa que possa beneficiar não só uma pessoa, mas muitas pessoas. E ele era essa pessoa inspirada que ia tirar das flores, das árvores e da fonte pura a quinta essência, que é o espírito da flor, que é o espírito da árvore, que é o espírito da água, para que ela pudesse entrar em conexão com esse nosso espírito, que é de uma nobreza e de uma perfeição ímpar, e encontrar ali a ressonância que brotasse de dentro aquelas virtudes, aqueles valores que nos são natos, né? E aqueles desvalores, né, que são os contrapontos das virtudes, aquela parte negativa, né? Que o medo nada mais é do que a falta da coragem. Então, assim, ele desperta essa coragem. Vamos ter medo de enfrentar? Com certeza, porém com respaldo maior, confiando em que existe algo maior dentro de você, que existe apoio, né? E o maior desafio é encontrar esse apoio dentro de nós. E o floral, ele trabalha isso, ele trabalha esse ancoramento, esse apoio interno, para que a gente possa buscar aquilo que existe em nós de forma muito verdadeira, muito limpa, muito fluida, muito livre. E aí a gente tem os grupos e houve assim uma criação para tratar grupos específicos. Por exemplo, tem o grupo do medo. Aí esses medos, tem o medo
o medo de espírito, tem o medo, a síndrome do pânico, que é um medo que você não sabe do que é, que às vezes a pessoa não sabe dizer por que ela tem aquele medo, que é um medo do invisível, que é um medo de coisas conhecidas. Por exemplo, a pessoa resolveu, sei lá, desenvolver um projeto e ela pode ter medo daquilo não dar certo. Pode ser, mas é uma coisa concreta. Então, para abastecer essa confiança, essa coragem, essa segurança nesse indivíduo, você trabalha esses medos conhecidos, né? Quando a pessoa tem esses medos invisíveis, esses medos desconhecidos, você trabalha esse contexto. Aí nós temos também, né, tem os florais do grupo do medo, tem os florais do grupo da incerteza e da insegurança, né, que faz com que a pessoa tenha mais sentido, né, mais retidão. É esse caminho. É a mesma coisa que você está perdido numa floresta, né, e aí de repente você pensa, meu Deus, mas eu já fiz esse caminho aqui várias vezes, e de repente alguma coisa te mostra que não, é por aqui. E aí você vai, você caminha aquela trilha, né? Com segurança e com certeza. Não, essa aqui vai dar lá onde eu queria chegar. Também tem para o grupo de falta de interesse no presente, né? Aquela pessoa que às vezes está lá no passado ou no futuro, né? E aqui nesse momento não está acontecendo nada, porque a pessoa está, né, tá lesada. Pro grupo de pessoas que estão com solidão, né? E agora é um momento em que a solidão bate nas pessoas. E o que é pior, às vezes as pessoas estão dentro da família com esse aspecto de solidão muito forte. Pessoas que são sensíveis, né? Tem uma sensibilidade, tem uma hipersensibilidade excessiva a influências externas e opiniões alheias também, né? Então tem essa possibilidade de resgatar essa diminuição dessa sensibilidade e confiança em si mesmo, que não deixa de não ser uma falta de confiança. Daí tem o grupo do desespero, né? Que a pessoa, quando tem alguma coisa iminente acontecendo, ela fica desesperada. Então, para tratar esse desespero, para que essa pessoa se acalme, para que ela possa enxergar um pouco mais distante, enxergar uma luz no final do túnel, vai favorecendo ali um resgate a esse novo momento. E também o grupo do cuidado excessivo com os outros. É aquela pessoa que cuida de todo mundo e coitada, né? Dela nunca está disponível. Às vezes as mães estão assim, né? Elas cuidam de todo mundo e elas esquecem de si. E lá adiante vem uma situação que às vezes não é muito legal, uma doença, e aí ela percebe que ninguém tem tempo para ela. E aí ela fica um pouco pior ainda do que aquela situação já coloca, né? Ou ela fica um pouco pior do que toda a situação já traz ali na bagagem. E aí esse tipo de coisa é muito legal. Nós temos uma sociedade que incute a mulher com muitas tarefas, né? E algumas pessoas em específico fazendo com que essas muitas tarefas proporcione uma importância para essa pessoa, para que ela tenha uma importância na sociedade. As mães e trabalhadoras, né? A gente que trabalha fora, é mãe, é dona de casa e empreende, a gente tem muitas tarefas, isso é verdadeiro. Então, às vezes, para dar conta de todos esses papéis e de todas essas tarefas, a gente acaba se esquecendo de olhar para a gente e dar um break, né? E um mimo para a gente, fazer alguma coisa que sejam benéficas para nós. E aí, então,
nesse momento que há essas linhas de terapêutica que vai ressaltar esses valores internos, esses olhares mais profundos, favorecendo assim um novo se portar. Descobrindo que nós temos dentro da nossa sacolinha de virtude, nós temos muita coisa. E que aquela sacolinha que vem junto, que a gente não conhece muito, que está ali dentro, que é aquela cumbuca, né? Meia tenebrosa, que a gente pode sim ressaltar essa outra conhecida e permitir que a outra fique menos negra. E aí a gente vai andando com mais liberdade, a gente vai caminhando com mais intensidade nessa nossa trajetória. E no contexto geral, ele foi inspirado, né, o Dr. Bach, a criar um pronto-socorro de florais, que é o Rescue Remedy, né? E ele no caso, assim, quando tem uma situação, a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela está preocupada com aquela situação, uma morte na família, né? Um acidente e que deu uma desestruturada em todo mundo, alguém que está sendo socorrido, mas não tem muita notícia. Então o Rescue, ele vai atuar nesse contexto, usando ele mais vezes durante o dia, né? Utilizando de meia em meia hora, para que ele te dê essa acalmada, né? Para que te dê esse respaldo de você resgatar esses teus valores, entrar em sintonia com aquilo que é mais intenso em ti, mais benéfico, para que você possa inclusive agir e não reagir diante das situações. E isso vai te colocando num papel de frear, né, esse animal desembestado que existe dentro de nós. Então, era isso que eu tinha para falar, né? É muito importante porque os florais, eles têm uma atuação dentro de nós de modo a agregar e não a intoxicar. Porque como ele é a quinta essência ou da flor, ou da planta, ou da água, ele vai trabalhar também nessa nossa quinta essência, que é a parte mais sutil do nosso ser. E isso não tem problema, vai encaixar. É diferente de uma medicação química ou algo químico, que o nosso corpo ele não entende, ele não tem registro para isso. É um corpo estranho, né? E o floral não é um corpo estranho. O chá não é um corpo estranho. O óleo essencial não é um corpo estranho. O bálsamo extraído das plantas, tem as tinturas, né? Isso não é nada, aquele cataplasma, argila, essas coisas, todas essas coisas que são feitas, elas são naturais. E isso não é um corpo estranho dentro de nós. Ele vai encaixar e vai fluir dentro de nós. Enquanto que os outros medicamentos químicos, eu não estou condenando ninguém que precise tomar remédio, mas ele vai intoxicar primeiro o fígado, né? Vai ter uma repercussão no nosso corpo de toxicidade. E esses outros, eles passam muito rápido pelo nosso sistema de filtragem e de assimilação, porque eles são naturais, é da natureza. E a natureza com o homem, elas se integram, né?
e aí há essa comunhão, e é onde o tratamento funciona. Demora mais, ele é uma resposta às vezes um pouco mais demorada, mas essa resposta ela é gradativa e contínua, e aí ela fica, ela abre, ela vai direcionar para o caminho certo. Ficou um pouquinho comprido, né? Porque a criatura fala muito, né? Então eu espero ter ajudado, né? Eu espero que realmente você consiga extrair algum benefício, né? Desses vídeos que eu estou colocando no ar, né? Se isso fizer para você alguma verdade, se isso tocar e fizer sentido para você, você pode compartilhar com as pessoas que lhe fazem bem, as pessoas que são da sua família ou, enfim, alguém que faça diferença na sua vida, porque só vai também ampliar essa rede de comunicação de coisas boas, né, que a gente vai divulgando e favorecendo assim um número maior de pessoas que tenham a propriedade de se tratar de uma forma natural, resgatando esse princípio, resgatando esse fazer, né, fazer no aqui e agora. Lembrando que a medicina antiga era assim, você ia na botica e o indivíduo lá, né, que mexia com as plantas, eles faziam lá o preparo na hora, né? Uma coisa que a gente tem meio similar é a farmácias de homeopatia, né, que desenvolve os medicamentos mediante aquele princípio ativo que vem indicado, tá? Então eu agradeço a vocês, que vocês tenham dias luminosos e abençoados, para que essas informações façam sentido. É natural que a gente esteja bem, e para ficar bem nós devemos olhar para essa vida interna, para essa calmaria que existe dentro de cada um de nós. Precisamos buscar, precisamos encontrar. Namastê.